Momento do Discipulado. O caminho de Israel para a idolatria e o distanciamento de Deus. E o que isso tem a ver conosco? É didático. Nós vamos entender o que a Bíblia diz a respeito disso, de como Israel, um povo de Deus consagrado a Deus, se afastou por completo e, por fim, Deus matou a maior parte e entregou o restante para o cativeiro. Nós vamos procurar entender para aplicar isso na nossa vida e principalmente para aumentar o nosso zelo para com os novos. Tudo começa do início. Um crente que se desvia, e hoje é o que mais está acontecendo no mundo todo. Cristãos estão deixando a igreja, cristãos estão se desigrejando e cristãos estão se desviando e, por fim, negando a fé no mundo inteiro. Isso está acontecendo. Por quê? Nós vamos entender, tudo começa do princípio. Cristãos que se tornaram cristãos por tradição, por herança de família ou por atrações da igreja, por ambiente social, promessas de bênçãos, são maneiras que hoje ainda estão em vigor para atrair pessoas. Eu não vou esquecer da profecia, entre aspas, do Papa anterior, Papa Bento XVI, cardeal Ratzinger. Ele foi deposto como Papa, primeira vez, eu acho, na história. E ele era muito sério e ele profetizou que a Igreja Católica vai ter que deixar essa ideia de grandeza e se tornar uma religião dos seus, vai ter que se contentar com aqueles que espontaneamente querem segui-la, querem seguir essa religião. Porque hoje, ainda países, são poucos, estão diminuindo, que têm a religião católica como oficial. Em princípio, todos que nascem ali são católicos e todos os filhos de católicos são católicos, e isso ainda é muito forte em algumas regiões. Mas o protestantismo também tem isso. Na Dinamarca, por exemplo, Suécia, o luteranismo era a religião oficial. Há pouco está deixando de ser, mas a maior parte da população se declara evangélica luterana, porque batizaram os seus filhos e eles nunca mais foram à igreja, mas eles foram batizados na fé luterana, então eles são luteranos. A esmagadora maioria da população de um país como a Dinamarca, a Suécia, se declara evangélica luterana, mas não por opção. É uma falsa ideia, uma falsa quantificação, só atende a vaidades, mas a realidade é que só é cristão aquele que assume, só é cristão aquele que pessoalmente toma uma decisão de ser cristão. Mas em algum tempo ele pode deixar de ser cristão, ele pode se afastar do caminho religioso. É o que está acontecendo aos montes. Por quê? Porque ele não é fervoroso, não foi ensinado a ser fervoroso, a amar a Deus. Ele foi levado para a igreja e gostou da igreja. Por alguma razão ficou lá, mas também, por alguma razão, ele sai com facilidade. Deus não quer pessoas desse jeito. Em Israel, Deus chamou o povo, fez aliança com ele, mas
Em 2 Reis, no capítulo 17, nós encontramos Deus falando sobre isso através do escritor sagrado, como aconteceu isso. Então, no versículo 7 diz: tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Depois de pecarem, eles aceitaram os estatutos das nações vizinhas e os costumes deles e os deuses deles. Isso aconteceu claramente, oficialmente, através do Salomão. E, por fim, levantaram colunas para esses ídolos, praticaram essa idolatria e conviviam Deus e os ídolos. Depois eles escolheram os ídolos e deuses das outras nações e largaram, abandonaram por completo a Deus. Antes que eles tivessem abandonado o Senhor por completo, Deus providenciou na sua soberania uma divisão para separar Judá, porque ainda havia coisas boas em Judá. Mas aqui no capítulo 17 de 2 Reis diz que Judá seguiu o mesmo caminho de Israel. E então o Senhor se indignou muito contra Judá também, porque começou não guardando os mandamentos do Senhor, andaram nos costumes dos outros povos, misturaram a orientação que eles tinham para viver e admitiram ídolos, depois admitiram deuses como Baal e, por fim, abandonaram o Senhor. Na época de Josias, por exemplo, um rei considerado bom, eles nem tinham a Bíblia. A lei, o livro da lei estava perdido. Eles já estavam se afastando de Deus e, por fim, se afastaram por completo, até que Deus os entregou à morte e o restante ao cativeiro, para poder mais tarde começar com uma nova oportunidade. Este é o caminho. A pessoa não tem firmeza, entra na igreja de qualquer jeito, não é discipulada e ela vai ficando ali por interesse, mas em algum momento outras coisas a atraem lá fora, outros interesses, trabalho, dinheiro, prazeres, diversões e comidas e bebidas e filmes. Ela continua sendo um cristão que gosta do mundo. E daqui a pouco ela está vidrada com alguma coisa do mundo e acaba, por fim, deixando a igreja. As outras coisas passam a ser mais importantes, ela escolhe uma delas e abandona a igreja. Esse livre-arbítrio continua a existir em cada um de nós. Não é que ela nunca foi, ela começou, mas não foi bem cuidada, não foi orientada e acabou sendo largada, por fim, ela largou a igreja. Este é o quadro, na maioria das igrejas grandes, massificadas. As pessoas ali não são identificadas, elas não são acompanhadas, não são ajudadas e vão entrando assim aos montes, igual água na caixa d'água, mas vão saindo também da mesma maneira. É triste ver esse movimento de pessoas que não entram pela porta, não nascem de novo e são discipuladas e acabam se afastando. É muito triste essa realidade no meio cristão em nossos dias, mas temos que estar atentos. Tudo começa quando a pessoa não é discipulada no início, não é evangelizada direito e não é discipulada. Acorde, meu irmão, acorde, minha irmã, para com os novos. Você vai ser responsabilizada, minha irmã, diante de Deus, com os novos que Deus está colocando diante de você. Você, meu irmão, pode dizer que não é pastor, mas você vai ser responsabilizado por Deus pelas pessoas que estão entrando na igreja, que estão diante de você. Você não vai se eximir da culpa, não. Não adianta pensar que você vai se livrar. Você é responsável pelas pessoas que Deus coloca ao seu lado ali, diante de você na igreja.